Saúde, consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. Hoje a gente vai fazer aquele balanço de fechamento dessa etapa da COP30, Fernanda. Lembrando que o Brasil fica na presidência da COP30 até empossar o novo presidente ou a nova presidente, que acontece sempre no início da próxima COP. Então, daqui até a próxima COP, de novembro de 2026, o Brasil está na presidência. E com o Brasil está a responsabilidade por esses arranjos que foram conseguidos nessa COP30. Então, vamos lá fazer uma análise, né? O Brasil tinha aí 3 objetivos principais, né? O primeiro deles era fortalecer o multilateralismo. O segundo objetivo era fazer valer e colocar, né, numa ação mais acelerada o Acordo de Paris, que tem como principal meta a manutenção da temperatura, né, do planeta no nível não acima de 1,5 e certamente longe de 2 graus, comparando com a década de 90, e também fazer com que as ações de adaptação para essa nova realidade, já entendendo que chegamos ali a uma temperatura próxima de 1,5 graus Celsius a mais do que estávamos em 1990, e já acende o alerta, precisávamos reforçar as ações de adaptação. Então, como reverter esse aquecimento, né? Esse aquecimento do planeta e essas temperaturas altas que acabam fazendo com que a gente tenha mais enchente, a gente tenha mais seca, a gente tenha mais queimada, a gente tenha mais doença. Então, esses 3 objetivos, nós podemos dizer que foram, eu diria, eles foram conquistados, mas com graus de dificuldade diferenciados, né? E eu vou aqui citar o que eu cheguei mais otimista e saí menos otimista, né? Acho que o Brasil colocou sua posição muito firme de defesa do multilateralismo. Então, o multilateralismo, entendendo aqui para quem está nos acompanhando, que são esses consensos globais entre os países para que a gente consiga chegar a objetivos comuns. Por exemplo, a paz, combate à fome, combate à desigualdade, as iniciativas de controle de doenças, aqui puxando para a nossa área da saúde. Então, assim, em todas as áreas há acordos, né, que são feitos no guarda-chuva das Nações Unidas, que reúne ali 198 países, e nós estamos, sem dúvida, na época mais difícil, mais complexa dessa geopolítica global, desde que o Acordo de Paris, em 2015, foi aprovado. Então, assim, essa COP tinha muitos desafios, mas acho que o Brasil conseguiu cumprir alguns outros. E aí eu quero citar o que foi a crítica mais importante, né? Não houve consenso em 2 questões centrais nessa COP, que não estão diretamente, são debates mais amplos, né? Que é a questão da zerar, né? Não utilizarmos mais os combustíveis fósseis, então petróleo, gás, carvão, e acabar com o desmatamento. Eram 2 questões centrais que cientistas de várias partes do mundo, inclusive pela primeira vez nós tivemos aí um grupo de cientistas bastante renomados aqui no Brasil, nós temos cientistas muito importantes nessa área de ambiente, que eram 2 pontos centrais. Esses 2 pontos não houve acordo, Fernanda. 80 países endossaram e 80 países não endossaram essas alternativas. E a presidência da COP
resolveu, numa ação que eu considero assim corajosa, e a gente tem que bater palmas, né? Decidiu que ia bancar e, durante esse ano, vai apresentar para a próxima COP o mapa da transição da saída dos combustíveis fósseis e a saída do desmatamento. Então, o Brasil assumiu a construção desses dois mapas, ainda que não tivesse tido consenso, né? Naquele momento lá, dia 21. Tivemos aquele incêndio, que também eu considero um episódio muito triste. Felizmente, ninguém ficou ferido, porque a nossa COP ela foi muito bonita. Os movimentos sociais, a população indígena nunca teve uma voz tão forte. E foi ouvida tão longe, tão alto, que nós conseguimos entregar nessa COP a demarcação de várias terras indígenas que havia muito tempo estavam sendo reivindicadas, né, por essas populações. Então, considero essa vitória. E na área da saúde, como eu falei aqui na semana passada, nós tivemos a aprovação do Plano de Ação de Saúde de Belém, que é um plano, né, de adaptação do setor saúde, e que conseguimos aí a adesão de 100 países, um pouco mais da metade, né? E a gente sabe que essas adoções, esses endossos, né? Porque nada do que é decidido é mandatório. Por isso que é importante a gente falar desse multilateralismo. Ele quer dizer consenso, ele quer dizer alinhamento, concordância, e cada país tem que levar o que foi discutido, né, nessas reuniões multilaterais para os seus governos e aí fazer daquela ação global uma ação local. É claro, né, obviamente, de forma adaptada à sua realidade, porque cada país tem uma realidade, tem um sistema, né, que vai pegar aquela decisão global e fazer uma adaptação ao seu modelo ali, né, de gestão do governo. Então, assim, nós conseguimos avanços, ainda que não tão ambiciosos como gostaríamos, mas eu ainda estou otimista, acho que o Brasil ainda tem esse ano de presidência. Nós vamos agora fazendo recorte aqui, né, voltando ao setor saúde, nós vamos acompanhar aqueles países que estão fazendo adaptação, né, para suas realidades locais. Aqui no Brasil foi lançado o Adapta SUS, que é o plano de adaptação ao nosso Sistema Único de Saúde, em alinhamento a esse plano global, que é o Plano de Ação de Saúde de Belém. Então, e a outra boa notícia também foi o anúncio de 300 milhões de dólares que alguns agentes financiadores, como o Wellcome Trust, como a Fundação Rockefeller, irão aportar, irão financiar os países, principalmente países de média e baixa renda, então eu estou falando aqui do sul global, para que possam fazer a adaptação dos seus sistemas de saúde de acordo com o Plano de Ação de Saúde de Belém. Então, considero isso uma vitória grande, porque os financiadores atrelaram os financiamentos aos países em relação à saúde e clima, a esses eixos que foram acordados no Plano de Ação de Saúde de Belém. Então, ainda que a gente não tenha conseguido já definir o mapa da saída dos combustíveis fósseis, eu considero que algumas vitórias importantes foram conseguidas e eu estou feliz com o trabalho que o Brasil fez, que a presidência da COP do Brasil entregou. Então, Fernanda, é isso. E queria dizer que algo que fala mais do que muitas palavras, né, foi também o fato da nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ter sido
ovacionada, né? Foi assim aplaudida de pé por todos os participantes ali em reconhecimento à liderança dela, que é uma liderança que a gente tem que se orgulhar muito, né? Então acho que é isso, Fernanda. Um grande abraço.